Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres. Quero agradecer nesta noite a todos que estiveram lá na nossa posse, lá em Caetés. Foi uma noite maravilhosa, para a glória do nome de Jesus. E dizer a vocês que as portas lá estão abertas. Passa a Macedônia e ajuda-nos, amém? Então quem for pregador, levita, cantor, o convite está feito, não precisa eu estar ligando para você, ou não precisa eu estar te convidando. Por quê? Eu disse lá naquele culto que eu sou pastor de lá, sou pastor daqui, e quando Vitória abrir, eu sou pastor de Vitória também. E a prova disso é que eu estou aqui, o pastor Valença está lá, instituindo a ceia aos nossos irmãos de lá, e o nosso irmão Miqueias está lá pregando a palavra de Deus, amém? Continuemos orando também por eles lá, porque é uma hora difícil, e nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para conciliar a mensagem, amém, irmãos? E vamos ler a palavra de Deus, livro do profeta Jonas, profeta menor, 4 capítulos, livro pequeno. Eu tive a oportunidade de ler todo o livro e meditar. E Deus, através do seu Espírito, Ele abriu o meu entendimento para várias mensagens neste livro, nesse texto. Mensagens que vieram a trazer consciência para mim do que vem a ser a vida de um pregador. Livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? Que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te façamos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Agora você vai para o livro de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. Amém, irmãos? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Amém, irmãos? Agradecemos a Deus, irmãos, pela sua eterna e maravilhosa palavra. Eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores falarem nesta mensagem. Uma mensagem que todo mundo conhece, não é? É um profeta menor, seu livro é pequeno, toda a história desses 4 versículos é realmente uma história, não é? E é apesar desta história que nós observamos o quanto vale a palavra de Deus, o quanto é poderosa a palavra de Deus. Observamos também e tomamos algumas lições para as nossas vidas. Jonas, ele foi profeta do Reino do Norte. Ele foi contemporâneo de Oséias e Amós. Ele viveu aproximadamente lá no governo dos reis de Jeroboão II. Se você quiser saber, entender, depois você lê o livro de 1 Reis. A partir do versículo 14 está contido o nome de Jonas lá no versículo 25. Nos fala que ele era filho de Amitai. Ele vivia numa região de Gote-Ofé, no reinado ali de Jeroboão II. Era um homem temente a Deus, e Deus lhe aparece. Deus fala com ele pela primeira vez, dizendo: olha, Jonas, tu vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. O texto nos diz que os ninivitas eram um povo mau, imoral, e um povo que pecava continuamente, e que o pecado daquele povo tinha chegado até diante de Deus. E nós sabemos que Deus, ele não suporta pecado. Por quê? Porque ele é santo, santo e santo. Veja o grau da santidade de Deus.
E a santidade de Deus, ela é tão grande que é infinitamente. Ninguém consegue calcular. Louvado seja o nome de Jesus. E Jonas, ele era profeta. E profeta, irmãos, ele recebia direto de Deus a mensagem, o mandado de Deus, e ele tinha que obedecer. Não é como hoje. Hoje temos o dom do Espírito Santo, temos a palavra. Mas nesse tempo, Deus falava direto ao coração do profeta, falava direto à mente do profeta, e ele recebia a mensagem, e aí ele ia avaliar. Mas aqui, neste capítulo, nós observamos que Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus. O que é que ele faz? Ao invés dele ir fazer a vontade de Deus, ele vai fugido de Deus. Nínive ficava a oeste, e ele vai para o outro lado, da cidade de Nínive, até onde ele vai estar, são 4.000 quilômetros de distância. O que é que ele faz? Ele sai, foge da presença do Senhor, pega um navio em Jope, que era um porto, e ali ele desce ao navio. Qual foi a primeira lição que eu tomei desse texto? É que, irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente está sempre fugindo da vontade de Deus. Deus quer que a gente siga para uma direção, a gente vai e segue por outra. Deus manda a gente fazer algo, a gente faz o contrário. É por isso que a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. E os caminhos de Deus, irmão, eles são caminhos perfeitos. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Jonas, ele foge e vai para o outro lado. E quando a gente começa a fugir da presença de Deus, desobedecer da presença de Deus, parece que tem uma ajudazinha. Veja que ele sai do lugar onde ele estava, Gotofé, e ele vai para Jope, e de Jope pega o caminho para Tars, desce ao navio, e desce ao porão, e vai dormir um sono. Mas como Deus, irmãos, ele é soberano, e a palavra de Deus tem que ser obedecida, então Deus agora começa a tratar o profeta. Se você foge, aí Deus permite. Aí o que é que acontece? Aí você começa a descer mais. E no desenrolar do texto você vai ver como ficou a situação do profeta. Mas não era um homem de Deus? Não era um profeta? Tem muita gente por aí dizendo: eu queria ser profeta, eu queria ser pregador. Mas, irmão, não é assim. Para ser pregador, para ser profeta, tem que fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu comecei a meditar. O que é que tem a ver um texto que Deus trouxe para mim e para os dias de hoje? A Bíblia diz que Deus, há 2000 anos atrás, Ele deu uma ordem e um mandamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Portanto, porque crê no unigênito Filho de Deus. Mas aquele que não crê já está condenado. Portanto, não creu no unigênito Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. E todo desobediente, irmão, aleluia, ele traz com ele, irmão, consequências da sua desobediência, porque desobedecer também é pecado. Amém, igreja do Senhor? Aí eu observei muitas pessoas nesse texto. Eles pregam, aí coloca Jonas na barriga do peixe,
e não tira Jonas da barriga do peixe. Diz que Jonas morreu na barriga do peixe, mas Jonas não morreu na barriga do peixe. Por quê? Porque Deus está tratando ele. Aí de repente você pode observar, no texto se levanta uma grande tempestade, o vento açoitava aquele barco e Jonas estava dormindo. Irmão, como é que pode? As coisas estão terríveis, tudo está se acabando, é pecado de um lado, pecado do outro, e a igreja dormindo, os servos de Deus dormindo, os profetas dormindo, os pregadores dormindo, os homens que deviam estar orando, não estão orando. Aí depois ficar dizendo, Senhor, o mundo está assim, Senhor, o mundo está terrível, mas a sua parte, como homem de Deus, como mulher de Deus, você não quer fazer. Então se não faz o que a Bíblia manda, está em desobediência. É por isso que vem tanta coisa nas nossas vidas. Foi isso que Deus disse para mim, foi isso. Imagina, eu comecei a lembrar, eu passei 2 anos sentada naquela cadeira, a última lá, aleluia, e eu ali parado, detido, eu estava no sono da indolência, irmão, eu precisava sair do sono da indolência, mas Deus nos dá uma ajuda, Deus Ele nos socorre, Deus, irmão, Ele é tremendo, a sua palavra é maravilhosa, e eu dizia, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Sem alegria, sem condições de viver, era uma tristeza tremenda, meu coração parecia que ia se acabar. Eu digo, Jesus, o que é isso? Mas Deus estava tratando, Deus estava observando, porque, irmão, Ele mandou, Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que prega, aquele que gosta de meditar na palavra, irmão, Deus tira de qualquer lugar, para que ele abra a sua boca e pregue a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. E ninguém entendia, parece até que Deus estava irado com Jonas. Até parece. Se levanta uma grande tempestade. Aqueles homens do navio ficaram apavorados. E aí eu tomo outra lição. Quem é o sacerdote da sua casa é você? Se você estiver dormindo e não estiver orando e clamando, então todos aqueles que estiver com você vai sofrer. E todo mundo vai botar a culpa em quem? Bota a culpa no diabo, bota a culpa em problema. Mas não, irmão, quando Deus levanta um sacerdote na sua casa, a responsabilidade pela vida espiritual é dele. Clame e ore, porque Deus na hora certa, Ele levanta o seu poder e resolve as nossas situações. Louvado seja o nome de Jesus. Parece que eu estou vendo Jonas escondido, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente foge da responsabilidade é se esconder. A gente fica se escondendo. Lá vem o pastor Ebrânia, olha, lá vem o pastor Valença. Mas a gente se esquece que tem um Deus no céu, e a sua palavra diz que os seus olhos são como chama de fogo, e Ele vê a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas dormindo, e o vendaval, Deus levanta uma tempestade, e os marinheiros clamando aos deuses deles. Mas, irmão, os deuses do mundo, os deuses da terra, não podem fazer nada, porque a autoridade é de Deus. Ele é supremo, Ele tem toda a honra, toda a glória e todo o poder, e quando Ele manda, está mandado. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Jonas dormindo, o capitão do navio corre, chega para Jonas e disse: ei, dormente, acorda, tu não estás vendo a tempestade não? A gente já jogou as fazendas, já jogou as coisas que ele tinha no barco, e não adiantou. Cada vez mais as ondas estavam encapeladas, cada vez mais, irmão, o barco estava sendo jogado de lá para cá, e Jonas dormindo. Acorda, dormente, é isso que o Espírito de Deus está fazendo nos últimos dias. Acorda, igreja, acorda, pastor, acorda, irmão, vamos orar, porque orando Deus vai se levantar ao nosso respeito. Louvado seja o nome de Jesus.
Irmão, acabou o tempo de brincar de crente, acabou o tempo de ser religioso, acabou o tempo de a gente estar dormindo no sono da indolência e tome tempestade. Acorda, Jonas. Foi o que aconteceu, Jonas se levantou. Quando Jonas se levantou, aí ele disse: clama ao teu Deus, Jonas, clama, me diz a gente por que nos sucedeu esta tempestade. Aí sabe o que foi que aconteceu? Tiraram a sorte, irmão. Deus é tremendo. Deus guiou todos os passos de Jonas. Há muita gente pensando que Deus não vai cumprir a sua vontade, mas eu quero te dizer nesta noite, a vontade para a igreja Shekinah está sendo cumprida na mão do Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, irmão, como eu me alegro. O meu coração fica radiante quando eu vejo uma palavra dessa, nos incentivando a gente sair da nossa dormência. Quantos crentes dormindo, quantos crentes ligados a tantas coisas, e o mundo está nos jogando para lá e para cá, e nós precisamos entender que nós temos um Deus que pode, um Deus que opera, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Então vamos proclamar esse Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tiraram a sorte, e a sorte cai em quem? Em Jonas. Aí ele se declarou. Aí perguntaram a ele, vamos lá ver. Perguntaram a ele. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Não adianta se esconder, irmão, porque a responsabilidade nos denuncia, sabia disso? A Bíblia diz que se a gente não pregar, até as pedras clamarão. Se a gente não pregar, e por causa do nosso calar, Deus vai cobrar a cada um a responsabilidade. Saiba disso nesta noite. Às vezes eu fico olhando, observando o pastor Valença. Cada dia fica mais magro, cada dia fica mais xoxo, cada dia está pregando mais, cada dia o Senhor vai dando mais. Quantas mensagens, se a gente for calcular aqui, se fosse numa conta, daria mais de 1000 mensagens, chamando a igreja para orar, chamando a igreja para jejuar, chamando a igreja para meditar na sua palavra, aprender a sua palavra. E o povo: não, eu vou para a semana, Paulo. Não, o pastor está lá, ele ora por mim. Não, eu estou tão cansado. Agora quando tem a festa, e se a festa foi a noite toda, vai e não sente nenhum cansaço. Aí quando chega aqui eu estou alegre, o Espírito de Deus está agindo. Que Espírito é esse, irmão, que não nos acorda do sono da indolência? É mentira, chega aqui mentindo. Falemos a verdade. Quem sobe nesse púlpito tem que falar a verdade, porque o Deus do céu, Ele está vendo tudo, e a Bíblia diz que o seu julgamento começará pela sua casa. Louvado seja o seu nome nesta noite. O pastor está cuidando da salvação dele, da responsabilidade dele. E aí você? Estamos fazendo o quê? Aí o dia todinho, é zap zapando. Eita, irmão, é um vício tão miserável que tem gente que acorda, vai logo pro zap. Que zap miserável, é o zap do cão. Agora o Espírito de Deus que diz que está em você, não lhe acorda para você orar e ler a sua palavra. Então eu não conheço esse Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos chama para que nós venhamos orar, jejuar e ler a sua palavra. Senão não é Espírito de Deus. E eu pedi ali sentado, eu dizia: Jesus, eu quero pregar a tua palavra. Jesus, eu quero pregar a tua palavra. Me dê a oportunidade. E agora não falta oportunidade. Deus abriu as portas para que eu pregue a sua palavra, e eu vou pregar para a glória do nome de Jesus.
O Espírito de Deus está aqui. Chega de tanta covardia, chega de tanta prisão. Deus que liberte a cada um, em nome de Jesus, nesta noite. Acorda, Jonas. Acordou. Qual é o teu Deus? De onde tu és? Clama ao teu Deus. Aí ele disse: me joguem no mar, porque o culpado sou eu. Então, irmão, a gente precisa ter sinceridade com Deus e ver o preço da responsabilidade. Se a culpa é minha diante de Deus, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me desperta. É isso que eu tenho pedido: Senhor, me desperte para orar. Eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ser diferente. Porque, irmão, você pensa que o diabo e os demônios vai libertar as almas aí fora, se não for através da oração, do poder da palavra e do sangue de Jesus? Você está enganado. Louvado seja o seu nome nesta noite. Tem que ter autoridade. Alguém pode entrar endemoniado aqui, e aquele que não tiver preparado vai correr. Assim diz o Senhor nesta noite. Sim ou não, igreja do Senhor? Você não pode nem ver a pessoa nem bêbado, que já está dizendo: lá vem um bêbado. Irmão, um bêbado é uma pessoa como eu e você. Ele está sob o efeito da bebida, mas é pessoa. Uma prostituta, ela está vestida com roupas de prostituta, mas Jesus salvou a prostituta. Irmão, endemoniado, Jesus libertou endemoniado. E ele disse: ide em meu nome. Em meu nome, não é no seu nome, não é no nome da igreja, é em meu nome. Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos, falarão novas línguas, se pisarem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Os cegos irão ver, os surdos irão escutar, os mudos irão falar, e a eles será anunciado o meu evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Você foi alcançado por quê? Não foi pelo evangelho? E você não está aqui? Quem era eu e você? Aí agora, o que foi que Jonas disse? Quer que pare a tempestade e me joguem no mar? Os homens ficaram tão medo, porque Jonas era profeta e ele declarou a verdade, que ficaram com medo de jogar ele no mar. Senhor, não imputes o pecado deste homem. Jogaram no mar, mas Deus já tem tudo preparado. Aleluia. Túlio, Deus já tem tudo preparado. Júnior, Deus já tem tudo preparado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí eu me lembro do meu testemunho. Não vou contar a vida toda não, mas só uma. Aí eu disse: eu quero lá pregar a palavra. Eu vou chutar o pau dessa barraca que se chama evangelho. Aí Deus olhando para mim, né? Ele já tinha determinado. Aí eu estou lá, bem antes, né? Autoridade. Polícia Militar de Pernambuco. Irmão, Polícia Militar não contém demônio não. Agora a oração, unção e poder de Deus, o demônio cai por terra em nome de Jesus. E aí? A autoridade na área espiritual daqui da terra não vale de nada, a não ser o pastor da igreja, que é uma autoridade determinada por Deus. Sim ou não, igreja do Senhor? Aí eu estou lá na minha, garrafão quebrou-se, tudo preparadozinho. Aí eu fui lá comprar, quando cheguei, aí o revólver no meu ouvido. Agora tu vai morrer. Foi o peixe que Deus preparou para mim. Porque se você observar no texto, Deus prepara um grande peixe. Diz estudiosos que cabiam 4 homens em pé dentro do estômago daquele peixe. Mas Jonas foi o primeiro, o peixe veio e pegou ele. Aí o revólver. Aí sabe de quem é que a gente lembra? A gente não lembra dos bens da gente, não lembra. A gente não lembra da família, não lembra. A gente não lembra dos irmãos da igreja, não lembra. Sabe de quem a gente lembra? Do Deus do céu. Foi a minha oração que foi direto ao trono de Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me dê uma nova oportunidade. Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o cara puxou.
pinou. O Deus dos céus escutou a oração e disse: eu te preparei e te chamei para pregar a minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. No instante, o pregador saiu da barriga do peixe do mundo. Porque Deus tem peixe de toda qualidade e de todo tamanho. E sabe onde está o peixe? Está no mundo. Deus prepara o peixe para engolir você. Agora eu quero dizer a você: aparece o nome do peixe? Não aparece não, diz que um grande peixe. Portanto, Deus não vai lhe dizer qual é o peixe aí fora, e eu não estou te fazendo medo. Eu só te digo uma coisa: o meu peixe foi um revólver no meu ouvido, e o seu pode ser o hospital do câncer. Sim ou não? Pode. Ah, mas Deus não faz isso não. Não faz. Você não entende quem é o Deus do céu. Só entende quem teme a sua palavra. Não era melhor que Jonas tivesse ido de boa vontade? Sim ou não, Paulo? Senhor, tu está me mandando, eu vou. Porque ele ia sofrer, que é chamado para pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Vai passar tristeza, angústia, solidão. Pastor Valença que saiba disso, e eu também. Os amigos se afastam, aí você começa a pregar o evangelho. Aí o diabo chega na tua cara e diz: é mentira. Mas o peixe está aí, igreja do Senhor. Cuidado. Veja para que Deus lhe chamou na igreja. Deus não chama inútil. Chama não. Toda vez que chegou para Deus chamar ele para alguma coisa, ele estava trabalhando em alguma coisa secular. Levanta-te, que eu quero falar contigo. Vai, deixa a família, deixa. Eliseu estava trabalhando. E Elias chegou para ele e disse: olha, deixa tudo, que tu serás o próximo profeta. Quem vai ser o próximo pastor a ocupar o lugar do pastor Valença? Quem vai ser? Cadê a preparação? Cadê a disponibilidade? Quem vai ser os irmãos que vai chegar lá em Vitória e vai se pôr para estar lá naquela obra? Quem vai ser? Não, deixa o presbítero Paulo. Não, o presbítero Edson vai. E você, qual é a sua responsabilidade? Não preparei nada disso para dizer não, irmão. Eu estou pregando sobre Jonas. Aí o peixe veio e lumpe. Aí no capítulo 2, Jonas ora se arrependendo. Se arrependendo de quê? De ter desobedecido a voz de Deus. Por quê? Porque Deus disse que ele fosse para Nínive. Ele foi para Tars. Em Nínive existia uma tremenda de uma cidade. Diz que a cidade era belicamente a arqui-inimiga de Israel. Ela era bem preparada, mas o povo daquele lugar era imoral, era mau, infiel, e precisava que alguém fosse pregar a palavra de Deus. Depois você lê o capítulo 2 para você ver. Diz que ele lá das entranhas do peixe, ele grita, ele ora. Gritei do fundo do inferno. Ele não foi no inferno não, mas a forma como a coisa estava levando ele a morrer, ele clamou. Porque Deus faz assim: Deus pega o vaso, quebra, aí ele sente a dor. Aí Deus diz: agora eu vou te consertar para tu fazer a minha vontade. Foi assim que aconteceu comigo. Ainda tem a consequência da minha desobediência, que eu vou levar até a cruz, até o Calvário, até lá onde Jesus deu o corpo glorificado. E aí? Aí faz tão bonitinho, né? Fica tão obediente, mas gosta de orar. Porque Jonas ali, irmão, ele fez a oração de clamor, e Deus aceita a oração. Não é aquela de muito falatório, é aquela que você entra no seu quarto, em oculto você ora ao Senhor, que vem em oculto e Ele te responderá. Louvado seja o nome de Jesus. E agora? Ai, Deus deixa Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Irmãos, eu nunca fui, mas pela forma como ele ora aqui,
Imagine o terror. Diz que as águas iam sucumbindo ele. Diz que as águas do mar enrolaram no pescoço dele para o sufocarem. Irmão, que coisa terrível é a gente entender quando a vontade de Deus não está sendo cumprida. Fique sabendo que a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Foi que aconteceu, o peixe obedeceu a Deus e vomita Jonas na praia. Irmão, até o peixe que não tem entendimento, não tem raciocínio, obedeceu a Deus e Jonas não obedeceu. O peixe era mais crente, mais salvo e mais obediente do que Jonas. Aí você fica rindo, mas eu vou te dizer uma coisa que você não sabe. No texto está dizendo que Jonas se levantou e foi para Nínive, porque Deus fala com Jonas a terceira vez. Falou a primeira mandando ele ir, falou a segunda quando ele sai da barriga do peixe, e agora ele fala a terceira vez e diz: vai à cidade de Nínive, porque ela vai ser subvertida. E Jonas foi. Entrou na cidade, caminho de um dia, para passar toda a cidade, tinha mais ou menos 80 a 90 quilômetros a extensão da cidade. Ele caminhou de um dia, passou pela cidade. Quando ele chega no centro, eu creio que foi um cruzamento, onde estava muita gente, como ali na matriz e na praça. Aí ele chegou e começou: olha, Deus vai acabar com esta cidade, e vocês precisam se converter, e a igreja precisa estar no meio da rua, pregando a palavra de Deus. A gente, para ir evangelizar, tem que fazer um almoço gordo, para todo mundo ir. Aí o que é que acontece? Na outra semana ninguém quer evangelizar, está todo mundo parado. A gente tem a oportunidade no ônibus, do trabalho, perto de casa com os vizinhos, e a gente não evangeliza. O que é que está acontecendo? A gente está sendo sucumbido pelo sono da indolência. E o tempo está passando, e as almas estão clamando: ah, mas ninguém se converte. Problema de quem não se converte. A sua missão, a minha responsabilidade da igreja é pegar a palavra. Deus é que convence. O Espírito de Deus é quem leva a palavra lá no profundo do coração, porque Ele conhece a intenção. Ele sabe quem vai se converter. Mas a minha missão e a sua é pregar a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que é que tem me dado vontade de fazer? Colocar um caixa na frente de casa e orar, começando o trabalho. Daqui a pouco cantar 2 hinos, começar a pregar. Depois que eu terminar de pregar, eu oro de novo, Paulo, e depois eu me converto todo dia, porque só assim eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho vontade, mas é tanta coisa, irmão. A gente vive dentro de igreja aprendendo. Todo mundo aqui já sabe que pecado afasta de Deus, santidade aproxima de Deus. Sabe que depois de tudo a gente vai morar no céu. E fica um bocado de crente, e é problema, e é discussão, e é disse-me-disse, e é contenda. Não, porque Renê canta melhor do que Osvaldo, e Osvaldo, Deus não quer saber disso não, irmão. Quem adora a Deus, adora em todo canto. Não precisa disso. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor nesta noite. Deus está nos dando um carão nesta noite, nos chamando à responsabilidade. Sim ou não? Me chamou à responsabilidade. Vomita Jonas. Jonas disse: agora eu conheci o peixe, agora eu conheci a morte, agora eu vou. Aí foi. Quando chegou lá, irmão, foi algo tremendo. Foi por isso que Deus mandou Jonas. É por isso que Deus manda a igreja. Por quê? Porque na palavra que Deus deu a Jonas havia autoridade. E ele disse: olhe, Deus vai acabar com esta cidade. Deus vai destruir essa cidade. Mas você tem que se arrepender. Aí o povo começou a escutar. Começou a escutar a palavra. Daqui a pouco chegou ao teu rei. Aí o rei disse: todo mundo tira a roupa. Ele tirou a roupa real. Irmão, é sinal de humilhação. E todo mundo vai jejuar, todo mundo vai orar, todo mundo, até o animal, a criança de berço, nem água vai beber. Ímpio. E a gente crente,
come 3 vezes por dia, às vezes é 5 ou 6, porque eu mesmo como 5 ou 6, não é? Enche a pança, não é? Aí esquece que eu preciso orar. Irmão, como eu preciso orar nos últimos dias. Como eu preciso orar. Como tem me dado a alegria por estar no caminho da oração. Não é por orgulho não. É porque é obrigação. Presbítero, pastor, evangelista que não ora, não tem uma vida de humilhação diante de Deus e não tem. Eu quero estar perto de uma pessoa que seja melhor do que eu na oração. Por quê? Porque ela vai me influenciar. Agora, se eu estiver perto de uma pessoa que só pensa no Zap, que só pensa nas novelas, que só pensa nos assuntos que vem na Globo, então, irmão, Rede Globo é um altar do diabo na sua casa. Entenda, só prega prostituição, violência e imundícia. Aí chega na igreja, eu vou louvar. Vou louvar. Aí chega na igreja e está o dia todo e é capaz de cantar a música de lá da televisão, da novela. Sim ou não? Porque quem chega aqui, irmão, tem o desejo de pregar a palavra e realmente olhar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não sou nada, mas o meu louvor está diante de Ti. Louvado seja o nome de Jesus. E não quer aplauso. Eu estava dizendo lá em Caetés, eu não quero aplauso, porque eu sou um miserável pecador. Eu estou fazendo a minha obrigação, como pastor eu estou fazendo a minha obrigação. Mas tem gente que se não tiver o aplauso e não colocar na escala aqui, é capaz de chegar lá no pastor Valência e dizer: o senhor não está me vendo não, é? Louve lá no banheiro, irmão. Você está louvando a Jesus. Louve no meio da rua, louve dentro do carro, você está louvando a Jesus. Mas tem que ser aqui, porque a igreja está cheia e tem que me escutar. Não, irmão, a gente tem que escutar a palavra de Deus. E você é servo e eu sou servo. E a autoridade de Deus manda a gente pregar a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Acabou aquele tempo, irmão. Mas pastor, não me faz uma visita. A mesma distância da igreja para a sua casa é da sua casa para a igreja. Crente na igreja está no corpo, fora da igreja o membro apodrece e não presta mais para nada. A igreja, ela funciona sem um membro. Ou não? Você já viu uma pessoa cotó? Cotó do braço, cotó da perna. E anda. Agora a perna e o braço cotó, anda sozinho? Anda não, cuidado. O diabo quer te isolar, sabe para quê? Para você estar no mundo desviado. E a sua salvação foi conquistada na cruz do Calvário, pela graça de Deus que nós aprendemos hoje, na escola dominical. Não vivemos mais da lei do pecado, mas vivemos na graça de Deus para a santificação de tudo, do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. É tanta peninha, e é tanta, a bichinha, o bichinho, não, irmão, sabe o que é isso? É o ego, a vaidade que está entrando no coração. Quer aplauso? Vá lá para o Arruda, irmão, que tem milhões e milhões de pessoas e vai te aplaudir. Aqui a adoração é a Ele. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário. Foi Ele quem te salvou e me salvou. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Eu sou o primeiro da fila. Pastor Valência é o primeiro da fila. Tem que estar em santidade. Ou você não morreu para o mundo? Você morreu para o mundo? Nasceu para Cristo? Então não bote mais Jesus Cristo na cruz não. Porque cada vez que você peca e sente desejo de pecar, você está crucificando novamente Jesus Cristo. Quantas pessoas nesta noite está dizendo que é crente e ao invés de ir para a igreja está desviado já? Porque aquele que não sente vontade de estar adorando a Deus no meio do corpo de Cristo está inválido da graça. Louvado seja o nome de Jesus. E eu disse a Deus: Deus, eu vou pregar, agora me dê autoridade.
para eu pregar a palavra. Pode vir catimbozeiro, Xoxonoê, Hare Krishna, Testemunho de Jeová, Adventista do sétimo dia, pode vir tudo, e eu vou dizer a ele: eu sou salvo pelo poder do sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E estou preparado para tu matada, para levar um tabefe. Já pensou eu pregando um evangelho para um cara no mundo do tamanho de Júnior, que está cheio de, hein? De para que isso? E vir me agredir? Pode bater, meu amigo, eu estou pregando a verdade, agora pode me bater. Leva para o hospital, se Jesus quiser, volta a pregar. Se não quiser, vou para o caixão e aqui a igreja vai cantar: livre estou do pastor Ilbrade. Nunca mais eu vou escutar a pregação dele. Mas enquanto viver e Deus me dê autoridade, eu vou pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. E quem não conhece já sabe, se vir para aqui é para escutar a palavra, botar o joelho no chão, jejuar e orar, e se converter dos maus caminhos, se santificar, se aproximar de Deus, para morar no céu. Porque tem gente fazendo projeto para ficar aqui. Não pensa no céu, hein? Quando fala em morrer, não, eu não quero morrer não. Eu conheço o crente que está dizendo que vai comprar 10 terrenos para alugar e vai fazer galpão e vai alugar. Aí a Bíblia diz: louco, hoje tu pedirão a tua alma, e o que tu tem, para quem será? Deus já cumpriu a sua promessa, amém? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos deu o direito a nos arrependermos. Depois do arrependimento vem a regeneração. Depois da regeneração vem a justificação, que nos leva à santidade, e a santidade nos vai levar ao céu. Naquele dia foi cantado hoje aqui, hein? Aquela linda cidade, a cidade que nós iremos para lá. Lá não haverá dor, não haverá fome, não haverá pranto, dos nossos olhos serão enxugadas todas as nossas lágrimas. Eu não vou ser mais careca nem barrigudo, eu não sei qual vai ser o meu corpo, eu só sei de uma coisa, é que eu estou esperando Jesus vir hoje. Louvado seja o seu nome. Sim ou não, igreja do Senhor? Jonas pregou. Irmão, veja que coisa maravilhosa. Eu não vejo isso em nenhum livro da Bíblia. Eu estava avaliando. Em nenhum livro da Bíblia, um homem escolhido por Deus desobedeceu, fugiu, mas depois que entendeu e sentiu no coração a chamada, ele se levanta, vai até a cidade de Nínive, um povo inimigo. E o que é que ele faz? Prega a palavra. 120 mil ninivitas se arrependem. Deus muda aquilo que ele disse que ia acabar com a cidade. E aqueles homens estão explícitos no capítulo 12 do livro de Mateus. Porque tem muita gente dizendo que a história de Jonas é a história de carochinha, que é um conto. Mas Jesus anunciou no capítulo 12: vocês, os fariseus, pediram um sinal. Deus disse: eu não vou dar sinal nenhum a vocês não. O sinal é o de Jonas. Sabe quantos milagres aconteceram neste livro? 7 milagres. E todo mundo querendo um sinal. Vamos ver qual foi os 7? Vamos ver. O primeiro: Deus provoca a grande tempestade. Não tem não, você vai ficar procurando. Fez a sorte recair sobre Jonas. 2, acalmou o mar. 3, preparou o grande peixe. 4, manteve-o com vida no ventre do peixe durante 3 dias. 5, fez com que o peixe conduzisse Jonas até a praia e o vomitou. Conduzisse até a praia. 6, e fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra seca. 7 milagres. E a gente acha que milagre só tem que sair daqui curado. A gente acha que é. Pode ser, Deus pode querer fazer. Aí a gente vê, se eu observar, eu comecei a observar os milagres. E Jesus disse lá no capítulo 12: vocês querem um sinal? É o sinal de Jonas.
passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas quando ele ressuscitou o 3º dia, ele levantou a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tome isso para você. Tudo está consumado já, irmão. Jesus já fez. A gente quer esperar demais, a gente quer muita coisa, muito milagre. João Batista passou o ministério dele todinho pregando. Eu estava dizendo pastor Valença, não foi? Sábado de noite. Não teve um milagre? Não teve um. Me diga um milagre. Agora teve um milagre dos milagres. Muitos eram batizados no Rio Jordão e se arrependiam dos seus pecados. Porque às vezes quer milagre, mas não se arrependeu dos pecados. Então não adianta, é inferno. É destruição. Você, se é que você tem o Espírito de Deus, porque aí é a condição que a Bíblia nos mostra, se eu tenho o Espírito de Deus, eu estou em processo de santificação. Como? Quando eu vou, a mente quiser pecar, o Espírito vai dizer, tu é pastor, tu prega a minha palavra, lá no púlpito da Shekinah, e tu vai fazer isso? Aí eu tenho condições, sabe de que dizer? Eu não vou fazer, porque qualquer um aqui, se vier a tentação, você pode dizer, eu não faço, porque eu sirvo a Jesus de Nazaré, louvado seja o nome de Jesus. Se está fazendo, é porque está distante de Deus, e o Espírito de Deus já não mais habita. É processo de santificação. Jesus veio, trouxe arrependimento, mandou o Espírito, nos fez reconhecer, nos leva à santificação. No fim, vai vir os 3 para quê? Para resgatar a igreja do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite, pela autoridade do poder do Espírito Santo. Tem pessoas aqui dentro, que não quer fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque se não fosse, Deus não trazia a sua palavra não. Ele não vai falar para as paredes. Agora, sabe o que vai acontecer? Se você não fizer, você vai lá para o peixe, que eu não sei qual é, pode ser qualquer coisa. Será que você vai suportar como Jonas suportou? Deus quebra para fazer um vaso novo, mas é melhor fazer obedecendo, chorando. Eu choro, irmão. Eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Quando eu estou orando, eu sinto, para que Deus possa dar a palavra. Agora, eu sentindo a graça. Senhor, eu sei que eu estou fazendo a tua vontade. Você tem que sentir a mesma coisa. Porque não só é sofrimento não, é poder de Deus. Quando vem o poder, irmão, não tem quem se segure. Ele tira tudo, tristeza, angústia, dor. E você fica, parece um menino, cheio da graça, cheio da unção. E se houver necessidade, se Deus quiser, você coloca a mão em cima do enfermo e determina sobre ele uma palavra de bênção, de cura, e Deus faz, porque ele disse ide. Se ele mandou ir, ele se responsabiliza. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Agora eu lhe pergunto, ali foi um profeta e um Jonas. Aqui na igreja tem quantos pregadores? Imagine, 1 para 120 mil. O que é que acontece? Se a gente soubesse do preço da responsabilidade, sabe o que é que a gente queria? Estar na rua pregando o evangelho. Bote um caixa, ligue na casa de um irmão e a gente prega a palavra. E pega a palavra como ela tem que ser pregada. Pecado é pecado e tem que se arrepender para morar no céu. Porque Deus não vai botar ninguém que não cumpra a sua palavra e que não deseja o céu. Não vai botar lá no seu céu não, saiba disso. Eu já estou satisfeito. Você acredita nisso? Eu já estou satisfeito. Se hoje Deus quisesse levar a minha vida, eu estou satisfeito. Eu estou dizendo isso de coração. Porque Deus já fez o que tinha de fazer. Ele pode fazer mais porque Ele é Deus. Foi dito aí, há tempo para tudo. E o tempo chegou. Já há 2000 anos que é para eu e você pregar a palavra de Deus. Não perca tempo. Se tiver uma oportunidade, pregue a palavra em nome de Jesus.
Que Deus nos abençoe nesta noite, irmão. 120 ninivitas. Quantas pessoas tem aqui em Moreno? 80 mil, 90? Acredito que mais ou menos isso, 90 mil pessoas. 70 mil. Pronto, 70 mil. Por aí, a gente mais ou menos, né, aproximadamente. Imagine se tivesse 10 Jonas, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Eu quero ser um Jonas dos últimos tempos, eu quero. Para a glória do nome de Jesus. Eu quero ser. Porque eu vim daquela catástrofe que aconteceu comigo, eu vim disposto a pregar a palavra. E medo de ladrão? Sabe o que eu estou fazendo agora? Está em casa, não sai mais não, coisa não. Comprei, está em casa, sai não. Sabe por quê? A autoridade vem do céu, louvado seja o nome de Jesus. Quem tem autoridade de Deus, irmão, não ama a sua própria vida não. E se morrer, vai morar no céu. Louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Amém, irmãos? Então que Deus possa, lá dentro do seu coração, trazer a responsabilidade que Ele trouxe a mim. Eu disse, pastor Valença, quando ele disse, vá para Caetés, eu disse, eu vou, pastor. Sabe por que eu vou? Porque eu fiz um compromisso com Deus. De aonde Ele mandar eu vou. E eu estava dizendo à minha esposa, ela disse, eu não vou não. Eu disse, eu vou para a África, vou. Se Deus me capacitar e me levar, eu vou. Cheio de neguinho preto. E eu prego a palavra de Deus. Para a glória do nome de Jesus eu vou. Assim Deus me prepare. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe nesta noite. Saia do sono da indolência. Saia. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, parente, derente, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Mas tem gente colocando um amor, a maninha querida, e o papaizinho, e fulano e cicrano, e Jesus e a palavra, está ficando lá embaixo. Mas que nesta noite, a palavra de Deus, que foi pregada a mim e a você, sirva como responsabilidade, para que eu e você saia do sono da indolência e abra a boca e pegue a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Ore pelo pastor Ibrahim, porque eu preciso das vossas orações, para que Deus possa fazer a sua vontade na minha vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.